Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Desbravador, hoje com o assunto, mais uma vez, Universidade Federal da Fronteira Sul. Esta importante instituição, que está situada em Chapecó, especialmente aqui na Grande EFAP, completa agora no dia 15 de setembro 14 anos de atividade. Para falar sobre esse assunto, sobre os planos, recebo aqui no Conexão Desbravador o novo reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, João Alfredo Braida. Em instantes, e o programa está no ar. Ok, então vamos começando esse assunto para falar hoje da Universidade Federal da Fronteira Sul. Recebo aqui então o professor João Alfredo Braida. Ele é gaúcho de Santa Maria, mas está aqui em Chapecó já há um certo tempo. Professor, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Quais são as boas novas da Universidade Federal da Fronteira Sul, que agora está completando então 14 anos de atividade e o senhor estreando agora no cargo de reitor. Seja bem-vindo. Ok, obrigado, Laurimar. Agradeço pelo espaço, quero aqui cumprimentar a audiência deste programa, da Conexão Desbravador, e agradecer em especial o espaço para que a universidade possa estar aqui conversando com a comunidade da EFAP, com a comunidade de Chapecó, enfim, com a região. Professor, o senhor me falava antes que o senhor não é natural aqui de Chapecó, gaúcho de Santa Maria. O que te trouxe aqui para Chapecó? Qual foi a água que o senhor bebeu aqui para vir parar aqui em Chapecó? Tem muito santamariense aqui em Chapecó, tem? Exato, acho que foi por ali. Eu concluí o meu curso de agronomia em Santa Maria em 90 e uma colega e o esposo dela vieram para esta região. Ela se tornou professora da então UNOESC, hoje no curso de agronomia, hoje UNO Chapecó. E em 94, quando eu estava concluindo meu mestrado, eles me convidaram então para vir trabalhar aqui, e no dia 5 de setembro, coincidentemente hoje, há 29 anos atrás, eu entrei pela primeira vez numa sala de aula como professor universitário. 29 anos hoje? Hoje, 5 de setembro de 94, na então UNOESC, hoje UNO Chapecó, do curso de agronomia. Então foi isso que me trouxe, foi uma oportunidade de trabalho, né, e uma oportunidade de trabalho com educação superior. Tá, passado então esses 29 anos aí, entre idas e vindas, o senhor hoje vira reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul. A que se deve essa trajetória? Como é que o senhor vê essa evolução do ensino superior aqui na região de Chapecó? Então, quando eu cheguei aqui em 94, eu já era concursado para ingressar como professor do Magistério Superior Federal, na época na unidade do Cefet Paraná em Pato Branco, que era, à época, o único campus que ofertava educação superior pública na região, na mesma-região onde estamos hoje, né, na mesma-região Grande Fronteira do Mercosul, que pega o noroeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense e sudoeste do Paraná. Isso há 29 anos era o único campus que tinha sido criado um ano antes, em 93, no Cefet Paraná, então, em Pato Branco. De lá para cá houve uma grande mudança, né? Se nós considerarmos aí os 6 campi da UFFS, criada há 14 anos, mas nós temos 2 campi da Federal de Santa Maria, no noroeste do Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen e em Palmeiras das Missões. Temos no Paraná, no sudoeste, além do campus Pato Branco, os campi Dois Vizinhos de Francisco Beltrão, da UTFPR, além de campi das universidades públicas estaduais, o UNOESC no Paraná, o DESC aqui em Santa Catarina e da UERGS no Rio Grande do Sul. E some-se a isso então os institutos federais. Então a gente vai ver que nesses 29 anos, 30 anos, houve uma mudança significativa em termos de oferta de educação pública na região, né? E obviamente que dos serviços associados a essa educação pública, porque quando a universidade vem, quando um campus de uma universidade, de um instituto federal, não vem apenas os cursos, né? Vem todo um manancial de coisas como envolvidas com pesquisa, com atividade de extensão, serviços que as universidades fazem, e isso tudo se soma, obviamente, àquilo que as universidades comunitárias já existentes e que já faziam muito bem aqui na região. Sob o ponto de vista acadêmico, a gente sabe o quanto as universidades têm contribuído também na formação de um mercado, de uma mão de obra mais qualificada e, consequentemente, uma possibilidade de uma renda melhor para o profissional que se forma. A Universidade Federal da Fronteira Sul é relativamente nova,
14 anos não é a tradição das grandes universidades ainda, né? Mas como é que o senhor vê a inserção da Federal no mercado de trabalho como agente também de transformador da qualificação profissional e de novos empreendimentos, novos negócios? Enfim, a universidade, ela obviamente contribui mais diretamente com o mundo do trabalho, com o mercado do trabalho, com a região, através da formação de profissional, né, dos seus egressos, né? E aí aqui a gente quer destacar a qualidade da educação que fazemos na universidade, né? Nas universidades públicas são reconhecidamente, né, por todos os rankings, todos os modelos de análise que temos a nível nacional e mesmo mundial, é onde se faz a melhor educação superior, não temos dúvidas sobre isso. Na UFFS, inclusive, hoje nós ofertamos 52 cursos no 6 Campi, né, aqui em Chapecó são 13, cursos de graduação, mas são todos presenciais, então apostamos muito nisso. Desses 52 cursos, das vagas, são cerca de 2.200 vagas de graduação ofertadas por ano, 49% são vagas de cursos de licenciatura. Então a universidade aposta muito na formação de professores. Então aqui talvez seja a primeira grande contribuição da universidade é a formação de professores nesta região, formação de professores de excelente qualidade, que vão atuar desde a educação básica e assim possibilitar que a juventude da região tenha uma educação de qualidade e com isso se consiga colocar de forma melhor no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, seja ingressando em cursos de graduação, nesse potencial de universidades que temos na região, seja se qualificando através de outros meios, né, através do processo, na sua trajetória educacional. Então esse é um primeiro aspecto. Mas a universidade também contribui, né, então além da formação dos profissionais, ela contribui se inserindo na região através de projetos e programas de extensão, prestando serviços, né? O curso de agronomia, por exemplo, vai interagir com a EPAGRE, vai desenvolver pesquisas com os agricultores, os cursos de geografia, enfim, de história, eles interagem, né, com outros espaços, curso de administração, enfim, os diversos cursos que temos na universidade, eles interagem com a região através desses projetos e com isso colaboram também, né, mais diretamente na sociedade, na região. E além do que, a partir desta interação, desenvolve pesquisas, né, então, e que vão, de certo modo, produzir resposta a problemas que a região enfrenta. É um exemplo disso, me interrompendo, na conversa que a gente teve com o reitor Marcelo, que deixou o cargo agora recentemente, ele citava um exemplo importante que é o fato da Universidade Federal ter contribuído na época da pandemia com os cursos de saúde para fazer frente à pandemia, que foi uma realidade que nenhuma secretaria de saúde esperava surgir essa demanda. E a universidade se apresenta então com esses profissionais disponíveis para fazer frente à realidade do mercado e também para que o profissional que está estudando na universidade tenha sim esse contato com o mercado para saber das possíveis necessidades que ele vai enfrentar no dia a dia, né? Então também foi uma contribuição, acho que a contribuição material mais próxima e talvez mais presente nas palavras do reitor Marcelo foi esse momento. Não, exatamente, a gente teve os profissionais, professores, enfim, servidores médicos foram contribuir na frente, enfermeiros, né, nos processos de atendimento, enfim, da população doente, né? Os próprios estudantes que estavam nas fases finais dos cursos se engajaram nesse movimento e mais, né, nós tivemos compra de material, mas nós tivemos laboratórios, né, fazendo testes, enfim, e as próprias pesquisas, né, o grupo de professores acabou entrando nesse processo, estudando a doença, porque era uma novidade para o mundo todo, né, então contribuindo inclusive no entendimento da pandemia, do seu funcionamento, do que funcionava, do que não funcionava no atendimento. Então a universidade contribui realmente dessa forma mais direta, né, além, obviamente, da formação. Talvez tenha sido o exemplo que a comunidade pôde ver mais presente, né? Sim, acho que isso até aqui, né, pela própria trajetória da universidade, foi o momento em que a universidade a comunidade pôde ver mais diretamente a universidade presente. Tá, aqui uma universidade que está instalada na região da EFAP,
e está aqui. O campus começou a funcionar aqui no endereço atual há quanto tempo, reitor? Eu tenho dúvidas se foi 15 ou 16, eu não me lembro. Eu lembro que a pró-reitoria de graduação que eu trabalhava à época veio para o campus em 2016, mas eu tenho a impressão que as aulas já funcionavam um pouco antes. Começou antes, eu lembro. Foi 2015, 14, 15 que o campus, que algumas atividades começaram a funcionar e a gente veio transferindo à medida que os prédios foram ficando prontos. Ainda assim, nesses 15 anos, como eu falava antes, é um tempo relativamente curto, mas a gente percebe que ainda a presença da universidade ela não é muito sentida no dia a dia de Chapecó, especialmente da EFAP, que é o bairro mais vizinho, que é o bairro onde a universidade faz parte. Como é que a Universidade Federal, que projetos existem, de que forma a universidade pode fazer essa inserção para se mostrar mais presente no dia a dia da EFAP? Com a Tambu também, que tem uma inserção muito próxima, né? Exato. Como eu disse antes, a universidade ela vai, com o tempo, vai desenvolvendo programas, né, projetos de extensão, de pesquisa que envolvam a comunidade. Embora a universidade seja ainda... se perceba pouco, talvez, a atuação, mas quero destacar aqui, por exemplo, hoje o programa de residência médica da universidade em Chapecó tem 68 médicos atuando em hospitais da região, que são vinculados à universidade, né? Então, estão atuando diretamente, são profissionais vinculados à universidade que estão atuando, além, obviamente, dos próprios estudantes em fase final de curso, que estão já fazendo parte da sua formação dentro do hospital, da medicina e da enfermagem. Então, a gente tem vários profissionais. É possível que algumas pessoas da comunidade tenham sido atendidas já Sim. nesses lugares, mas não percebem, não sabem que aqueles profissionais são vinculados à universidade. Da mesma forma, nós temos os estágios das licenciaturas. Nós temos uma relação com diversas escolas da comunidade regional, sejam estaduais, sejam municipais, seja em Chapecó, seja em outros municípios. E geralmente, além do estudante estagiário que vai a esta universidade, os professores orientadores acompanham até a escola. Nós temos programas de formação de professores com a Associação de Municípios aqui da região. Recentemente nós recebemos aqui na universidade, num desses programas de formação, mais de 400 professores da rede pública de educação da região e que estão interagindo, né, estão recebendo formação complementar na universidade. Então, só para citar alguns exemplos. Obviamente que a universidade com 14 anos, né, ainda não conseguiu se colocar em todos os setores, mas a gente imagina que não muito distante daqui a gente vai ter programas de curso de agronomia, por exemplo, curso de engenharia ambiental, enfim, com a diversidade de cursos que envolvam a comunidade, cursos de horta comunitária, agricultura urbana, questão do lixo, de energias renováveis, coisas que a gente lida no âmbito da universidade enquanto ensino e pesquisa, e que, à medida que isso vai se consolidando, vai ofertando programas de interação com a comunidade regional. Uhum. No dia a dia da universidade, professor, como está hoje a questão da evasão escolar? Enfim, esse é um problema que enfrentamos na universidade, é um problema que nós temos que se tornou maior durante a pandemia. A universidade, de modo geral, teve aí um incremento da evasão que é significativo por conta da pandemia. A evasão hoje gira em torno nos cursos, girava em torno aí de 40%, 50%, hoje imagino esteja 50%, 60% Nossa. Em alguns cursos. Metade? Nós tínhamos em torno de 9 mil estudantes antes da pandemia, hoje nós temos em torno de 8 mil estudantes, tá? Matrícula ativa, média na universidade, e isso a gente percebeu claramente que foi na pandemia por duas razões. Uma, um aumento da evasão. Muitos estudantes desistiram naquele período de ensino remoto, não se adaptaram, acabaram desistindo, voltaram para suas famílias. Os problemas econômicos deste período também, né, nós temos muitos estudantes de baixa renda, então optaram por abandonar para ir trabalhar, então teve um pouco isso.
E nós também tivemos, e esse é um fenômeno nacional, uma redução pela procura dos cursos das universidades. É o fato do curso presencial, que as pessoas, a juventude, essa geração principalmente da universidade, está preferindo um curso online, é nessa linha? Percebe isso na universidade também? A gente percebe isso, se a gente pegar os números do SISU, né, que é o sistema de seleção que a maioria das universidades federais usam hoje, pegar os números de 2016 e 2023, nesses 6, 7 anos, houve uma redução de 60% de inscritos no SISU. Então, há uma redução significativa na procura pelas vagas da universidade. E uma das razões possivelmente seja exatamente essa questão da educação à distância. Se a gente pegar nesse período, houve um crescimento na mesma ordem do número de matrículas na educação à distância. Então, o estudante acaba optando por fazer o seu curso lá da sua cidade, no polo de educação à distância, trabalha durante o dia e faz um curso à distância durante a noite. Então, essas coisas com certeza somaram. Mas a gente sabe que não deve ser só isso, né? A gente tem outras coisas que aconteceram nos últimos 5, 6 anos que pode estar impactando a procura, né? A questão da crise econômica que passamos, a gente tem que reconhecer que houve um período de depressão econômica no país. Então a juventude acaba tendo que ajudar os pais, né? Muitas vezes tem que trabalhar, então há uma questão econômica aí também. Há uma questão cultural, não pode desconsiderar que nos últimos 4 anos, né, houve ali autoridades as maiores autoridades do país, né, falando em cadeia nacional que a universidade pública era um lugar ruim, né, que era um lugar que se fazia balbúrdia, que se consumia droga, que as coisas não funcionavam. Então isso acaba no imaginário das pessoas, da população, acaba fixando que a universidade não é um bom lugar para os seus filhos estarem. Então, assim, não tem uma causa específica, né? É um conjunto de coisas que aconteceram nesses últimos 5, 6 anos que fizeram com que haja uma menor procura pela universidade. E nós temos, então, nesses últimos 4 anos, especialmente, sentido assim, uma dificuldade muito grande de preencher todas as vagas que ofertamos. Chegaram a fechar curso? Não fechamos curso, nós não tivemos nenhum curso que tivesse 0 de procura, né, e que não tivéssemos que fechar. Mas nós temos cursos que estão matriculando, aí, ofertando 50 vagas, matriculando 10 estudantes. Né? Então, e aí toda essa estrutura é disponibilizada para os 50? Sim. Nós temos o curso que oferta 50 vagas, nós temos estrutura para atender 50 estudantes, mas se recebe 10, tem que funcionar, aqueles 10 vão receber o curso. Então, uma situação que, entre as perguntas que nós recebemos no roteiro, ontem quando a gente confirmou a entrevista, nós fizemos postagem nas redes sociais para que as pessoas pudessem contribuir com o debate, e uma das situações que foi colocada pelo público é que há cursos de alunos que não estão conseguindo aproveitar a disciplina porque o número de alunos matriculados lá naquela disciplina, naquele curso lá, já ultrapassa a capacidade física da sala. Tá? Um exemplo, um aluno escreveu que ele gostaria de fazer umas disciplinas para antecipar alguns créditos e tal, porque é o tempo que ele tem disponível agora, e aí ele faria esse curso, faria essa disciplina num outro curso. Detalhe, ele não pôde frequentar porque a universidade tem matriculado, parece que 52, não lembro o número exato, mas enfim, ultrapassa o limite da capacidade física da universidade. E aí ele chegou a frequentar 2 vezes, 2 aulas, essa universidade, 22, 23 alunos na sala. E aí como é que fica a reitoria? Em tese o aluno está matriculado, tem que se reservar esse espaço. E aí aquele aluno que lá precisaria frequentar, acaba ficando de fora por conta do número. E na prática não é isso. Então não caberia a universidade fazer essa conscientização para o aluno, se você não quiser estudar, então formalize, tranca a matrícula, desista, para que a universidade também tenha uma possibilidade de dizer, se o fulano não quer, tem alguém que quer esse espaço. Caberia uma política da universidade fazer essa atuação mais presente? A gente tenta fazer esse acompanhamento, obviamente. Isso acontece especialmente nas turmas ingressantes. Isso é mais frequente acontecer. Não falou isso pra gente. É muito comum isso acontecer assim. Os estudantes vêm, fazem a matrícula, né, e até obrigatório fazem as matrículas,
mas acaba não frequentando. Não aparece mais para estudar. Não aparece. E aí a gente só vai perceber que ele não está depois de passado 1 mês, 2 meses, é que a gente percebe que realmente ele abandonou o curso. Então, daí no final do semestre, a gente tem mecanismos na universidade. Então, um estudante que se matriculou em todos os componentes, em todas as disciplinas de um semestre, reprovou em todas por frequência, ele é desligado da universidade. Ele até pode permanecer, mas ele tem que aberto um processo, ele tem que justificar o que aconteceu. Ou ingressar de novo. Então, a gente tem alguns mecanismos. Os professores, obviamente, que acompanham isso ao longo do semestre, mas como o estudante tem direito a uma infrequência de 25% de faltas, né, do total, a legislação permite, é possível que ele pode faltar em torno de 1 mês e meio de aulas. Né? Então, até a gente perceber que de fato ele desistiu, que ele ainda está na tolerância. Ele está na tolerância, então isso também dificulta. Mas a gente tem esses mecanismos de acompanhar, porque acontece isso. Um estudante que quer fazer aquela disciplina, Exato. Às vezes não consegue entrar porque está lotado, tem um número de vagas, a sala de aula comporta, nós temos as nossas salas comportam em torno de 50 alunos, então dependendo da turma, a gente tem ali vai a 50, 55 estudantes, dependendo do espaço, tem outros espaços que não permitem, né, por conta do conjunto de salas que temos. Então sempre há um limite, né, e aí acontece esses casos. A gente tem mecanismos, mas a gente sabe que eles são falhos, às vezes nem sempre se consegue. Porque aí se você espera 1 mês e meio para ver que realmente o aluno não vai frequentar, o outro já não consegue mais entrar, né? Exato, esse é um problema. Mas sim, a gente tem tentado fazer esse trabalho de convencimento. A gente tem um mecanismo, então o estudante, esse semestre você não, por alguma razão, não vai conseguir atender a universidade. Tem a possibilidade do trancamento, ele pode ficar 2 anos com a matrícula trancada, sem perder a vaga. Então a gente tem esses instrumentos que é para que o estudante faça a gestão da sua vida. Também a gente não sabe dos compromissos de cada um. Claro. Então, infelizmente isso ainda não evita 100%, mas diminui bastante esse tipo de problema. Outra situação que também foi levantada por conta da publicação que a gente fez ontem, é que em alguns casos, em alguns cursos, faltam professores já profissionais formados. O exemplo que nós recebemos aqui foi do curso de medicina. Faltam médicos profissionais no curso de medicina. Professor, como é que você forma um profissional médico se lá na sua formação o professor em si não é médico? Por mais que ele tenha vivência, isso não se desconsidera, tá? Eu acho que isso é questão de formação, mas o cidadão vai ser médico. O mínimo que tu espera é que o cidadão vá trabalhar, vai ser instruído por um médico, porque diferente é numa área de jornalismo, uma área de agronomia, que se porventura ocorrer um erro lá no final, paciência, né? Agora, quando a gente fala do curso de tanta precisão, tanta precisão, na verdade, para ser o termo correto, como é o caso da medicina, o mínimo que se espera é que o professor seja médico. Sim, de modo geral, os cursos todos, né, tem aquelas disciplinas que a gente chama de profissionalizantes, né? Mesmo na medicina, na agronomia, na administração, tem algumas coisas que quem domina aquele conhecimento com mais apuro é alguém da área, né? Então, a gente sempre vai tentar ter esse conjunto de profissionais atuantes ali. O grande problema da medicina, né, que é onde a gente tem sentido mais a falta de profissionais, mas hoje na universidade a gente enfrenta outro problema também num outro curso que nós temos aqui, que é o de Ciência da Computação. Tá? O que acontece? A universidade, ela não tem, a Universidade Federal tem, a instituição universitária tem autonomia, segundo prevê a legislação, a Constituição Federal, inclusive. Mas essa autonomia é muito limitada, e nós, das federais, em alguns aspectos, ela é muito limitada. A Universidade Federal não tem poder de decidir quanto paga por um professor. Isso é uma legislação federal. Todo professor universitário na rede federal, independentemente de onde está trabalhando, se em Chapecó ou se na capital de São Paulo, o salário é o mesmo. Tá? E aí, na contratação de profissionais, de professores que atuam como profissionais, em algumas áreas isso é muito importante, é o caso da medicina, em geral, esses profissionais optam por um contrato de 20 horas com a universidade. Por quê? Porque eles querem tocar
a sua profissão, o seu consultório, o seu emprego no hospital, enfim, diversos espaços, né, onde eles atuam. E hoje, né, para um profissional médico, um contrato de 20 horas na universidade, o salário é muito baixo. Qual é o valor? Em torno de R$3.000. 20 horas? Então, aí você não vai cativar. Aí então você não atrai profissionais. Não atrai, é verdade. Então eu falava antes, o curso de ciência da computação também é uma outra área onde um cara que é mestre, doutor, né, as grandes empresas de inteligência artificial da área da informática estão pagando salários que são muito maiores do que... Claro, o professor, isso é a média de um professor 20 horas que não tenha mestrado, doutorado, que normalmente são os nossos médicos, né? Geralmente ele tem a residência médica, que é uma especialização, alguns têm mestrado, alguns poucos têm doutorado, mas geralmente esses caras que têm essa formação, né, muito específica, se especializaram muito, são aqueles, inclusive, que têm os maiores salários, né, no mundo do trabalho fora da universidade. Então, de fato, a gente tem uma dificuldade hoje de atrair médicos para atuar. A gente sabe que tem outras questões envolvidas e a gente tem discutido sobre isso no âmbito da universidade, estamos atentos a esse problema. O próprio fato do campus, das aulas acontecerem aqui, no campus, a 20, 30 minutos, dependendo do horário, 40 minutos de carro do centro da cidade, isso impacta, né, o fato de ter que se deslocar lá do centro para dar aula aqui no campus, né, então isso tudo são aspectos que acabam fazendo com que a gente abra o concurso, a gente tenha vaga, abra o concurso, mas muitas vezes não tem ninguém inscrito. Em algumas áreas isso tem acontecido. Tá? E a gente tem tido dificuldades, a gente reconhece isso como um problema da universidade, mas nós estamos tentando construir soluções para isso, né? Seja no sentido de sensibilizar a comunidade médica da região, da cidade, do quanto é importante ter um curso de medicina aqui funcionando, que está interagindo com o hospital, com outros espaços em que esses professores, esses médicos estão atuando, do ponto de vista do atendimento de uma demanda regional, enfim, para que a gente tenha uma solução para essa questão. Uma situação também que viria na sequência, é que até mesmo no internato, na fase final, aí faltam profissionais do ciclo clínico para fazer esse acompanhamento, né? Então, sim, o senhor falava antes que a preocupação da universidade é ajudar a formar bons profissionais. E aí me preocupa, porque nós estamos formando o médico. Exato. E aí, o Braido, o Laurimar, chega no posto de saúde para ser atendido, no hospital, e aí ele se depara com uma situação de um profissional que teve essa formação. Isso não acaba por comprometer também, de alguma forma, a imagem do curso? Para citar o curso de medicina, que é o que a gente entrou no assunto. Perfeito. Não, isso obviamente que coloca em risco, né, em dúvida sobre a qualidade do profissional que estamos formando. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas embora a gente tenha tido esses problemas, a gente tem conseguido minimamente resolver isso, tá? No sentido de prover, né, as condições para que os estudantes façam o curso de medicina com a melhor condição possível. Ainda não é a forma mais adequada, temos dificuldade, então faltam alguns professores, temos algumas dificuldades na inserção nos espaços de saúde da cidade, mas estamos trabalhando para resolver isso. E eu diria assim, embora tenhamos isso, né, se você pegar a participação dos estudantes da universidade em processos seletivos, em concurso para médicos, você vai ver que os nossos egressos têm se colocado muito bem nos concursos. Então, a gente não tem dúvida sobre a qualidade do curso que formamos. Uma prova, na verdade, disso. Exatamente, isso é uma comprovação de que está funcionando. A própria comissão de avaliação que veio avaliar o nosso curso, que é uma designada pelo Ministério da Educação, por época do reconhecimento, e que é uma comissão que é formada por docentes, professores de outras instituições, estiveram aqui e nos deram nota máxima, nos deram nota 5. Então, assim, sim, o nosso curso de medicina tem problemas, nós reconhecemos que temos problemas, mas isso ainda não tem sido um fator determinante que coloque a qualidade de fato em dúvida. A gente tem conseguido contornar esses problemas.
Mas a gente sabe que tem que olhar para isso e tentar construir uma solução para que isso deixe de ser um problema, né? E passe a ser uma solução, efetivamente. Uhum. Uma realidade que a grande maioria das empresas hoje enfrenta é essa questão da fuga da mão de obra, né? Uhum. E o profissional, isso vale para qualquer profissão, ele vai onde tiver uma remuneração melhor, né? Então, se a universidade não oferece a melhor remuneração, ele vai buscar alternativas, na verdade, né? Tá. Exato. Uhum. Outra coisa, professor, ainda em relação à inserção na rotina comunitária. Chapecó tem uma série de virtudes, mas também com o crescimento acaba aparecendo problemas que precisam ser sanados, enfrentados por conta também desse desenvolvimento, dessa urbanização, esse magnetismo que Chapecó tem de atrair pessoas por ser um polo regional. Um deles é o trânsito. Uhum. Nós falamos do trânsito, o senhor falava antes que até é um problema próprio da universidade, ter o professor que mora no centro, lá perto do hospital e precisa dar aula na Universidade Federal a 30, 40 minutos. Tá? Claro que em grandes centros urbanos isso já não é mais problema, mas para quem tem Chapecó como referência, hoje o trânsito é um dos problemas. Como é que a universidade se apresenta diante dessa situação? Pois chegar na universidade em determinados horários hoje para quem mora no centro é um problema, né? Acho que a universidade pode contribuir nessa discussão, né? A gente tem profissionais, inclusive, da área das engenharias aí, e da administração, enfim, da logística, né? Que podem contribuir, inclusive. A gente tem desenvolvimento de pesquisa sobre isso, né? Em alguns aspectos sobre essa questão do trânsito. Que a gente pode contribuir para a solução. Nós temos que há um gargalo, né, na cidade aqui, no deslocamento centro, onde está o campus, né, a Centro EFAP. Nós temos uma única via realmente que faz esse trajeto e que ela é aquém das necessidades, então a universidade pode colaborar, seja do ponto de vista de pensar alternativas, seja do ponto de vista de se somar no esforço político para conseguir recursos no sentido de trabalhar uma solução para isso, né? Mas o fato é que nós, da universidade, sentimos muito o problema, né? Seja do ponto de vista de quem faz esse deslocamento diariamente, nós estamos falando aí de 2 a 3 mil pessoas diariamente indo para a universidade, entre estudantes, servidores e outras pessoas que vão até lá. Então, seja aqueles que fazem com meios próprios, seja aqueles que fazem via transporte público urbano, né, que também ainda, do ponto de vista das necessidades da universidade, é aquém daquilo que precisaríamos, especialmente em alguns horários. Então, acho que a gente pode contribuir enquanto instituição nesse sentido, de se somar nos esforços, seja pensando e propondo soluções, seja fazendo o trabalho político de convencimento das autoridades sobre a necessidade de melhoria nesse aspecto. A universidade foi convidada para apresentar soluções desse problema? O senhor é novo aqui, que fica claro, o senhor está assumindo a reitoria agora, né? Eu assumi na última sexta-feira. Eu tenho dúvida se foi convidada do ponto de vista formal, mas eu sei que a universidade tem participado. Houve algumas audiências públicas recentemente para discutir transporte público urbano e a representação da universidade participa ali. A universidade participa no âmbito da cidade de alguns espaços, eu não vou saber dizer agora até se tem e se participa de alguma coisa específica sobre trânsito, mas a universidade participa em Conselho Municipal de Saúde, alguns fóruns municipais, Conselho da Mulher, enfim, assim, a universidade ela atua em vários espaços, né? Então, imagino que sim, imagino que nós tenhamos participado, porque eu tenho ouvido notícias sobre isso, participar em audiências públicas sobre transporte, sobre mobilidade na cidade. Então, acho que sim, acho que tem participado. Professor, a sua eleição à reitoria, quando foi na eleição da reitoria anterior, teve aquela situação que o professor Marcelo explicou muito bem o que houve e tal, mas enfim, o senhor agora chega à reitoria como uma pessoa com vínculo da esquerda, vendo de origem de movimentos sociais, que inclusive contribuíram na construção dessa universidade. Eu gostaria que o senhor contextualizasse para a gente essa realidade da Universidade Federal da Fronteira Sul, para que ela não
correm muitos comentários, a Universidade Federal é um ninho de partido A, ou um ninho que o partido B não tem espaço, não sei. Estou lhe fazendo essa pergunta, essa provocação, justamente para entender qual é que é a dinâmica, como é que é o dia a dia da universidade sob o ponto de vista também político, que queiramos ou não, ele acaba ditando regras, ditando o rumo de instituições, e que fará numa universidade federal que é diretamente ligada ao governo federal, que agora é de esquerda. Assim, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza sobre isso é de que a Universidade Federal da Fronteira Sul é um bem público, não pertence a este ou aquele grupo, ele é um bem público, é uma infraestrutura da comunidade, né? E é uma infraestrutura do país, na verdade. Claro que o pessoal da região é que vai usufruir muito mais diretamente disso, né? E a universidade, por ser um bem público, por ser, né, obviamente que ela é um lugar em que as forças políticas disputam. Certo. Né? Se potencializam. Se potencializam, porque ali é um lugar de poder, de tomar de decisão. O orçamento da Universidade Federal da Fronteira Sul é na ordem de 290 milhões ano, né? E isso tem várias implicações, né? Então, a gente sabe dessas disputas. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é achar que a universidade tem donos, né? Ou tem grupos que determinam tudo ali dentro. Não, a universidade, assim como a prefeitura, assim como o governo do estado, assim como o governo federal, é um espaço que as pessoas disputam a sua gestão. O Braida agora é o reitor, mas existe um conselho universitário com 54 representantes de toda a universidade que participam da tomada de decisões. Obviamente que a gente orienta, enquanto gestor, a gestão, a administração da universidade, a tomada de decisão a partir de determinados, como é que eu vou assim, de determinados fundamentos, de determinados aspectos ideológicos, que no meu caso são de esquerdas, obviamente. Mas a universidade não pode ficar, as pessoas não podem ficar impedidas de estar ali porque o Braida é de esquerda ou é de direita, né? O acesso à universidade deve permanecer, e é assim, qualquer pessoa, qualquer estudante que tiver a nota mínima vai ingressar lá na universidade, independente de ser de esquerda ou direita, e vai fazer seu curso. Ninguém lá dentro é perseguido por esta ou aquela ideologia, não existe isso, ao contrário. Toda vez que houver qualquer tipo de discriminação, seja de natureza política, seja de natureza de orientação sexual, de raça, de cor, qualquer coisa, a universidade vai, inclusive, tomar providências para evitar que isso aconteça. Aquilo ali não é um lugar sem lei, não é um lugar em que as coisas são diferentes fora da universidade. Não, as coisas funcionam muito bem. Obviamente que a gente vive um momento diferente na política nacional, tá? Por ter um partido de esquerda, um presidente de esquerda, talvez, né? Eu penso que seja por isso, mas o fato é que nós vivemos um momento diferente. Para vocês terem o que significa. O orçamento da universidade em 2023, e eu vou falar agora só do orçamento discricionário, porque eu falei aqui 290 milhões, mas grande parte disso é folha de pagamento, é aposentadoria, enfim, porque envolve tudo isso no caso da universidade. Mas o orçamento discricionário, que é aquilo que o reitor, né, de certo modo, pode administrar efetivamente, no ano de 2023 foi na ordem de 60 milhões de reais. Em 2019 foi esse mesmo orçamento, sem correção. E houve inflação dela para cá. Então, assim, a gente sabe que houve uma diminuição significativa no investimento, e isso tem a ver com uma orientação política do governo federal, né? O governo federal que tínhamos antes, e independente aqui de ser de esquerda ou de direita, mas acho que todo mundo há de concordar com isso, o governo federal que tínhamos até o ano passado era um governo que não apostava na educação pública. Disse isso mais de uma vez, não apostava. Agora nós temos de novo um governo que aposta na educação pública, então a gente possivelmente vai ter um orçamento maior, vai ter melhores condições para desenvolver a universidade, ampliar a sua atuação, ofertar novos cursos de mestrado, de doutorado, de graduação, enfim, ofertar novos serviços para a comunidade. Então acho que a gente tem essas condições melhores. Mas insisto,
Isso não implica que a universidade está fechada para parte da população. Não, a universidade, insisto, é um bem, é um lugar plural, é uma infraestrutura da comunidade regional. As pessoas têm que usufruir da universidade e, inclusive, têm que fazer o que a gente chama de controle social, né, no sentido de acompanhar o desenvolvimento da universidade e verificar se alguma irregularidade está acontecendo lá, inclusive. Né? Certo. Então, acho que é importante ter clareza disso. A dificuldade que viveu o reitor Marcelo, que me antecedeu, é porque, embora a legislação permitisse, e permite até hoje, né, a gente tem uma tradição de escolha dos dirigentes. Né, e quando ele se propõe a ser reitor, mesmo não ter sido escolhido pela comunidade interna, né, pelos professores, estudantes, técnico administrativo e a própria comunidade regional que participa do nosso processo eleitoral, quando ele se propõe a ser reitor, mesmo tendo sido recusado, né, pela comunidade, obviamente que teria problemas maiores ainda. Então, isso tem a ver, não é porque ele era de direita ou que ele era de esquerda, é o fato de que a forma como ele se torna reitor é que cria problemas. Certo. Ainda em relação ao dia a dia da universidade, como é que se prevê o futuro da Universidade Federal da Fronteira Sul, diante então desses números mais animadores, diante do que se apresentou de retrospecto, e agora futuros, por conta também então dessa sintonia entre a reitoria e o governo federal? Então, a gente imagina que teremos aí melhores condições de fazer aquilo a que nós propomos, né? A Universidade Federal da Fronteira Sul vai fazer 14 anos, agora dia 15, é uma jovem universidade. Vai ter festa lá? Estamos programando fazer pelo menos uma solenidade de comemoração aos 14 anos no dia 15. Hoje e amanhã ainda temos que fechar isso, porque assumimos a gestão na sexta-feira, então não havia algo preparado especificamente para isso, mas a gente acha que era importante comemorar, então estamos tentando organizar alguma coisa minimamente para marcar esta data. Mas enfim, a Universidade de Fronteira Sul é uma universidade então recente, jovem, que vinha num processo de consolidação. Nós conversávamos antes da entrevista, né? Quem esteve no campus da universidade há 14 anos atrás, onde é a universidade hoje, vai lembrar que aquilo era uma lavoura, nada mais do que isso. Né? Sou prova disso. E isso era assim em Realeza, em Laranjeiras do Sul, em Cerro Largo e em Erechim. Só não era assim em Passo Fundo, porque Passo Fundo tem um contexto um pouco diferente. Mas há 14 anos atrás, onde está a universidade, eram lavouras. E se você for lá hoje, você vai ver que tem uma infraestrutura de prédios. Nos 6 campos são mais de 60 prédios construídos nesses 14 anos. Então agora nós conseguimos, alguns deles sendo entregues agora, né? Então a gente tem uma infraestrutura mínima. Nesses 14 anos a gente consolidou, então a gente começou com 42 cursos de graduação em 2010, hoje a gente tem 52. A gente experimentou um pequeno crescimento de cursos de graduação. Se a gente for ver, em 2010 nós ofertamos 2.160 vagas em cursos de graduação. 14 anos depois, aumentamos o número de cursos de 42 para 52, mas as vagas que nós ofertamos é 2.250 vagas aproximadamente, ou seja, a gente aumentou em 100 vagas. Aumentamos 10 cursos, mas só aumentamos 100 vagas. Por quê? Porque a gente fez uma reorganização. Alguns cursos a gente deixou de ofertava 100 vagas. Aqui em Chapecó, inclusive, nós tínhamos alguns cursos que ofertavam 50 vagas de manhã e 50 no noturno. Fechamos uma das turmas porque a procura era baixa, exatamente para poder criar novos cursos. Então a gente fez, até agora a gente fez, não foi uma expansão efetivamente da graduação, foi uma reorganização da expansão. Criamos novos cursos, mas nós não fechamos nenhum curso, mas fechamos turmas de alguns cursos. Então a gente fez uma reorganização. Ao mesmo tempo, nesses 14 anos, nós criamos 17 programas de pós-graduação estrito sensu, que a gente chama que são as ofertas de mestrado e doutorado. Só neste último ano agora aprovamos um novo programa com mestrado em enfermagem e aprovamos 3 doutorados em programas que já tínhamos o mestrado. Então, a partir de agora nós vamos estar ofertando 17 cursos de mestrados e 4 cursos de doutorado. Então houve uma ampliação significativa na pós-graduação. Fora um conjunto grande de cursos de especialização, que é o lato sensu.
e que alguns são de oferta esporádica, oferta um ano, oferta uma turma. Então, mas o fato é que a gente teve uma expansão significativa da pós-graduação. Não tínhamos nada e hoje temos 17 programas, com curso de mestrado e doutorado. Temos programa de residência médica, né, nas especializações. Então, nós falávamos, tem 68, se não me engano, médicos residentes em Chapecó e cerca de 270, 280 em Passo Fundo. Então, tivemos uma expansão. A ideia é que agora a universidade está consolidada nessa estrutura, mas que nós precisamos expandir, né? Então, apresentar a proposta de novos cursos de graduação e novos programas de mestrado. Mas para isso, obviamente, que a gente precisa de investimento, porque a estrutura que temos hoje ela está no limite. Né? Se a gente quer criar novos cursos de graduação, dependendo do turno, tem que criar salas de aula, porque tem turnos que as salas de aula estão todas ocupadas. Além disso, nesses 14 anos, nós desenvolvemos aqui uma infinidade de grupos de pesquisas e de projetos de pesquisa. Então, hoje nós temos em torno de 120 grupos de pesquisa, que são assim, alguns professores, eu da área da agronomia, minhas pesquisas são especialmente na área de solos. Tem alguns outros professores que têm interesse, então a gente constitui o que a gente chama de um grupo de pesquisa, que é um grupo de professores, de estudantes que se reúnem para desenvolver projetos de pesquisa naquela área. Então, hoje na universidade nós temos em torno de 120 grupos de pesquisa que desenvolvem uma infinidade de projetos de pesquisa nas diversas áreas. Isso nós não tínhamos nada em 2010. Então, assim, a universidade nesses 14 anos ela se constituiu universidade, desenvolvendo efetivamente as atividades de ensino na graduação, ensino na pós-graduação, desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento de projetos e programas de extensão e cultura. Mas nós estamos no limite do que tínhamos, né? Então agora a gente precisa expandir. A gente imagina que aproveitando esse momento em que o governo federal se propõe a colocar mais recursos nas universidades, que a gente possa fazer uma expansão dos nossos campi. Então esse é a tônica, assim, nos próximos 4 anos consolidar aquilo que ainda não está bem consolidado, mas expandir, né? Então a gente vai entrar num processo de debate interno, inclusive com a comunidade regional, enfim, para tentar prospectar quais são as áreas de maior interesse, quais são as áreas em que efetivamente a universidade pode contribuir, ofertando novos cursos ou novos projetos de pesquisa, enfim, é por ali que a gente vai a partir de agora. Professor João Alfredo Braida, novo reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, muito agradecido pela sua presença aqui, o senhor que está estreando no cargo de reitor, e a gente fica à disposição para novas conversas. A gente sempre acompanhou esse importante trabalho que a Universidade Federal desenvolve em Chapecó e região, e o espaço está à sua disposição também para as considerações finais. Ok, é muito importante para nós da universidade, como eu disse antes, né, por sermos uma instituição pública, um equipamento público, né, é muito importante que a gente possa estar dialogando, que os veículos de comunicação da região abram espaço para nós, para que a gente possa se comunicar com a região, não para que o Braida se comunique, mas para que a Universidade Federal da Fronteira Sul se comunique com a região, para que a região, o município, o bairro aqui onde estamos, conheçam com mais detalhes o que nós fazemos, né, como fazemos, quando fazemos, e interajam com a universidade. Então é muito importante isso. Dizer que estamos assumindo a reitoria nesse momento, a partir de um processo eleitoral que ouviu toda a comunidade universitária. Tivemos a grata felicidade e a honra de sermos escolhidos com 53% dos votos. A eleição foi disputada, não foi uma eleição tranquila, mas foi um tempo de amadurecimento, período da campanha eleitoral, de propostas, de entendimento sobre a universidade, e dizer que estamos assumindo agora nesses dias, então, para ampliar os diálogos internos e especialmente ampliar os diálogos com a comunidade. No caso do Campo Chapecó, com a cidade de Chapecó, com o bairro FAP, mas assim em Erechim, assim em Celular, assim em Laranjeiras do Sul, em Passo Fundo, em Realeza,
para que a universidade possa compreender melhor o lugar onde está, as demandas da comunidade regional e possa efetivamente se somar na construção de soluções para os problemas que a população, enfim, enfrenta. Além, obviamente, de continuar fazendo educação superior de qualidade, de modo que a universidade se constitua num espaço adequado e que os nossos estudantes, a nossa juventude, sinta a vontade de estar lá, venha estudar, faça a sua formação e possa depois retornar à comunidade, contribuindo para a oferta de serviços de melhor qualidade. Então, com essa ideia que trabalharemos na gestão da universidade. Enfim, Laurimar, quero agradecer aqui a oportunidade, me colocar à disposição e colocar à disposição toda a nossa equipe de gestão para que a gente possa seguir dialogando e quando vocês quiserem ir até a universidade, nos chamar aqui e dizer que a gestão da UFFS, a UFFS está de portas abertas e vamos sim continuar dialogando. Ok. Muito obrigado. A gente fica muito agradecido pela consideração, já que talvez seja uma das primeiras entrevistas que o senhor dá como reitor. É a primeira? Olha que honra, tá? Então a gente é muito agradecido pela confiança aqui. João Alfredo Braida, novo reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, assumindo então a reitoria agora recentemente e honrosamente nos dá então a primeira entrevista como reitor aqui no Conexão Desbravador. Primeira entrevista. Obrigado pela sua participação aqui. A Folha Desbravador sempre à disposição dos projetos da universidade e sempre que houver notícias, pode ter certeza que a gente faz questão de divulgar e também a gente vai procurar porque sabe o quanto a Universidade Federal da Fronteira Sul é fonte para matéria, para construção de assuntos com referência técnica, referência científica. E o Conexão Desbravador volta em breve, sempre com assuntos de interesse da nossa região. Até mais!